Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do 12º domingo do tempo comum. Após passarmos as festas pascais e também as festas do tempo comum, como a própria festa da Santíssima Trindade, hoje nós retomamos a continuidade daquilo que estávamos meditando nos domingos antes de entrarmos na Quaresma. Somente uma coisa a dizer. Peço desculpas por hoje ainda não ser em vídeo a nossa meditação, mas semana que vem, o mais tardar em 2 semanas, retomaremos o vídeo. Já estou de volta à casa onde vivo, religiosa, e no máximo em 2 semanas retomaremos a liturgia de domingo em vídeo e vocês verão novamente o meu rosto. Dito isso, meditemos as leituras de hoje. A primeira leitura é tirada de Zacarias. É da segunda parte, assim chamada pelos estudiosos de Zacarias, onde existem profecias, o que não é típico dele em todo o livro. Mas vejamos, escutemos e depois vamos entrar diretamente no que o texto está falando e no que ele tem a ver com o Evangelho, o que tem a dizer a cada um de nós. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magido. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. O que esta leitura tem a dizer para nós? Entremos no contexto. Algo dela concebemos, em especial quando fala que olharão para aquele que transpassaram. Está indicando um futuro. Apesar de o texto também recordar um passado, mas o texto, Zacarias não fala do passado que aconteceu, e sim do futuro que virá, de um rei que virá para governar Israel, para governar Jerusalém. Então, o que o texto está falando? Quem ele recorda no passado? Do passado está recordando o rei Josias. O rei Josias que morre em uma batalha e é assassinado pelo rei do Egito. Assim, o povo de Israel lamentou e chorou pela morte de seu rei. E Josias é tido como convertido com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. O Shema Israel está presente na vida de Josias. Ele, depois de Davi, foi quem estendeu o reino como Davi. A extensão do reino se tornou grande como nos seus tempos. E ao restaurarem o rótulo do livro do Antigo Testamento, se dá conta, com a leitura do mesmo rótulo,
que o povo traiu a aliança de Deus. E assim ele mesmo destrói os templos, os ídolos, destrói, expulsa todos aqueles que faziam adivinhações, magia e etc., do reino de Israel, do reino de Jerusalém, e coloca como centro da fé o templo de Jerusalém. Nunca se havia celebrado a Páscoa assim, desde os tempos dos juízes. Recordemos o livro dos juízes. Assim, nós vemos em Josias uma figura daquele que seria o verdadeiro Messias, o verdadeiro rei, Jesus. Então, tenhamos em conta que o texto nos fala também de chorar a Adadremon no campo de Magido. Era um deus que, por causa de cair as folhas no tempo justamente das estações, outono, assim choravam aquele Deus que morria e só voltaria a ressuscitar, entre aspas, ou a aparecer novamente no tempo da primavera. Então, se está falando aqui de um Deus, onde Deus chama a atenção do povo de Israel. E diz o texto que naquele dia se passa da morte à vida, da tristeza à alegria. Naquele dia haverá uma fonte acessível da casa de Davi aos habitantes de Jerusalém. Então, sairá da tristeza, porque para ablução e purificação, então passará a alegria, da morte para a vida. Vemos que Josias colocou a aliança no centro da vida do povo de Israel. Então, aqui ao falar de Jerusalém, o texto também fala de nós. Recordemos que Jerusalém é a comunidade cristã, onde se pode ver o rosto de Deus e podemos nos purificar. Como diz o próprio texto, olharão para aquele que transpassaram, olharão para mim, olharão aquele que feriram. Aqui nós devemos de compreender que abandonando toda a idolatria, no qual nós muitas vezes nos colocamos e veremos ao longo da nossa meditação, em especial no Evangelho, abandonando toda a idolatria, nós nos encontraremos com o próprio Deus e olharemos para Ele. E vivendo nele, Ele nos purificará, estando unidos a Ele. Assim, a primeira leitura já nos coloca que a conversão é, para nós, olhar para Cristo, olhar o Cristo e reconhecer o nosso pecado, reconhecer quem realmente nós somos, o quão pequeno nós somos, o quão falhos somos, o quanto não amamos aquele que nós transpassamos, aquele que morreu por nós, e temos reconhecido quem somos, irmão e irmã. Temos reconhecido a nossa pequenez, as nossas falhas, não para que nos sintamos, como se diz, com baixa autoestima, não. Mas para que possamos mudar de vida, porque somente se eu reconheço, como meditávamos ontem na leitura de São Paulo, quem eu sou, as minhas falhas, e eu reconheço as minhas fraquezas, eu sou capaz de mudar. Eu sou capaz de reconhecer a grandeza de Deus em mim. E nós temos reconhecido o quanto não amamos a Deus, o quanto temos falhado com a nossa vida cristã. Como Josias fez com o povo de Israel, deve ser purificada a nossa vida de todos os ídolos. Aqueles que queremos, muitas vezes, colocar ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos de recordar quantas vezes queremos colocar para com Jesus o dinheiro, a riqueza, os prazeres, a beleza, a sabedoria humana, as pessoas que são ilustres, que vivem outras coisas que não a nossa fé. Se nós somos cristãos, não podemos adequar outras coisas a nós. Nós devemos de viver a fé em Cristo. E Jesus vai dizer no Evangelho, ninguém é obrigado. Quem quiser
Nós queremos? Somos verdadeiramente, autenticamente cristãos? Devemos de reconhecer que Jesus, ao assumir a nossa debilidade, a nossa carne, natureza humana, ele tomou as consequências da idolatria sobre si. E com a água saída do lado, que sai do lado do seu peito aberto, nos purifica e destrói o poder do demônio na nossa vida e restaura o verdadeiro culto a Deus. Mas nós, o quanto temos nos desapegado da idolatria? O quanto nós temos seguido realmente o que Jesus nos propõe, o que Jesus nos ensina? O quanto nossa vida tem sido transformado por aquilo que o Evangelho, as Sagradas Escrituras e a Igreja nos dá? Ou mantemos a nossa vida segundo aquilo que achamos melhor? E ainda devemos de voltar ao início da primeira leitura, que fala de nós como a Nova Jerusalém, o Espírito de graça e de oração será derramado sobre nós. E o Senhor derramou sobre nós este espírito de graça e oração, mas nós temos vivido esta oração, esta intimidade, como inicia o evangelho de hoje. Jesus se retirou para rezar, estava sozinho em oração. O quanto nós nos aproximamos da oração. E ao final do texto, ao falar da água que purifica, de ablução e purificação, recordemos do coração transpassado de Jesus que celebraremos na próxima sexta-feira. Então, o que nos indica? O coração também significa intimidade, o entrar na intimidade com Cristo deve de me purificar, deve de me lavar. O entrar na intimidade com Deus. Mas realmente eu tenho entrado nesta intimidade com o Senhor? E ainda mais, ao falar que olharão aquele que feriram de morte, o que está a dizer também nós? Nós olhamos para tudo aquilo que acabamos de dizer, que Jesus assumiu as consequências da idolatria, tomou sobre si a sua morte de cruz para nos salvar e morreu por nós. Nós olhamos para ele e com isso nos esforçamos em mudar nossa vida, irmão e irmã. Quando olhamos para Jesus crucificado, quando olhamos Jesus nos sacramentos, o como está o nosso desejo de mudança, adequar a nossa vida a Cristo. O Salmo 63 nos diz no refrão: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Assim é a nossa alma. A nossa alma tem sede de Deus. Realmente, o que mais temos buscado na terra? Deus em primeiro lugar, e tudo mais nos é dado por acréscimo, como era o evangelho de ontem? Ou nós temos buscado as outras coisas em primeiro lugar e quando me sobra tempo eu busco a Deus? O mínimo de tempo de oração, o mínimo de procura de Deus, o mínimo de conhecimento da palavra, que eu não estou saciando a sede de minha alma. E assim como o corpo sem água desfalece, a alma acontece a mesma coisa. O quanto temos vivido de oração, intimidade, busca verdadeira e autêntica de Deus? E diz mais adiante: desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Desde o despertar do nosso dia, nós nos movemos a este encontro com Deus, fazendo ao menos uma simples oração. Nossa carne busca cumprir os ensinamentos do Senhor, seus desígnios de amor, reconhecendo que ali encontramos a nossa felicidade, o nosso prazer. O Evangelho de hoje, escutamos o texto de São Lucas, no seu capítulo 9. Um pouco antes, no Evangelho de Lucas, apareceu justamente, antes deste texto, a multiplicação dos pães e dos peixes, segundo São Lucas. E hoje vemos a profissão de fé, que será mais explícita e mais ampla, que meditaremos ainda um pouco mais, na festa de São Pedro e São Paulo. Dito isso, entremos no texto do Evangelho. Certo dia, ou seja, depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus se retirou
Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes. São Lucas nos apresenta por 7 vezes que Jesus está em oração, para estar em sintonia perfeita com o Pai, com a vontade do Pai. Ele sabia qual era a vontade, mas nos mostra o caminho que nós também devemos de tomar. Toda decisão importante, tudo que Jesus vai fazer, ele passa a noite em oração com o Pai. E nós? Quanto tempo temos dedicado à oração? E devemos de ainda ter aqui, Jesus vai falar com os seus discípulos. Jesus escolheu um resto do povo de Israel, libertando-os da idolatria. Homens que antes de conhecerem e estarem com ele eram falidos. E por isso devemos de olhar também para nós, como quem Jesus quer transformar, como transformou os apóstolos. Pedro nos é apresentado como pescador, mas quando Jesus vai até o seu encontro, ele não havia pescado nada, um homem falido. Depois temos Levi, que era cobrador de impostos e ladrão, e assim sucessivamente. Mas todos foram transformados depois de encontrar-se com Jesus. E a vida deles mudou. A vida mudou. Por quê? Porque eles se propuseram a escutar e a seguir Jesus. E eu e você. Temos feito o mesmo? E ao sair da oração, aquilo que Jesus vai fazer agora é uma pergunta, mas devemos de compreender também que ao sair da oração devemos parecer como uma criança que sai do ventre. Uma vida nova, uma etapa nova que começa no nosso dia ou no momento em que estamos vivenciando a nossa oração, a nossa intimidade com o Pai. E somos assim verdadeiramente? E assim pergunta Jesus, então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Quem diz o povo? Aqui podemos compreender que vamos ver ao longo do texto que Jesus raciocina diferente dos discípulos que não rezaram. Jesus tem uma forma de raciocínio. Os discípulos que não rezaram têm outra. Compreenderemos ao longo da meditação. Mas ainda, Jesus não está aqui perguntando por que quer saber, qual é a minha popularidade no meio do povo. Não, não é isso que Jesus quer saber. Jesus está perguntando quem sou eu para quem não vive na intimidade comigo? E vão responder os discípulos, quem pensam no povo, quem é Jesus, aqueles que dizem no povo quem é Jesus. E vamos ver estas pessoas que são ditas aqui, mas vemos que no fim de tudo, e ao final do Evangelho, quem não vive a intimidade com Jesus. Podemos olhar até nos nossos tempos. Esta é a realidade. Jesus é um homem falido. Falido numa cruz. Tem boas ideias, é um iluminado, é um pedagogo, é um não sei o quê, é um não sei das quantas, mas não reconhece Jesus porque não tem intimidade com ele, porque não tem vida de oração, porque não vive os sacramentos, como vai dizer São Paulo na segunda leitura. Não se uniu a Cristo, não encontrou a salvação. Quem diz o povo que eu sou? Mudou alguma coisa? Não. O perigo é que nós estejamos no meio do povo e não no meio dos apóstolos. Este é o risco, porque hoje muitos cristãos estão no meio do povo e não junto com os apóstolos. Estão junto com a multidão e não como um discípulo. Então, eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. João Batista e Elias, ambos tinham aquela visão de um Deus poderoso que viria, que destruiu, como bem sabemos, a idolatria, que purificou, ambos purificaram a religião. E Jesus está fazendo também esta purificação. Por quê? Porque o povo está cansado de todos aqueles sacerdotes, doutores da lei, fariseus,
corruptos, corrompidos, que não seguiam mais aquilo que era verdadeiramente a lei e que se percebia no seu modo de agir, de falar, que estavam distantes de Deus. Então, por isso, comparam Jesus com João Batista, Elias ou alguns dos profetas. Agora, Jesus pergunta a eles, aqueles que vivem em intimidade com Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Em outra tradução, e vós, quem dizeis que é o Filho do Homem? Por que Filho do Homem? Simplesmente porque, aliás, vós quem dizeis que eu sou, no versículo 22, vamos ver o Filho do Homem, tá? Então, Jesus perguntou agora a quem tem sintonia com ele, a quem vive em intimidade com ele, ou seja, a cada um de nós. E Pedro vai responder em nome dos discípulos: o Cristo de Deus, não um Cristo, não um ungido, não um Messias, o Cristo, o ungido por excelência. Pedro foi iluminado pela fé, mas devemos entender que aqui o texto de hoje é só uma pequena passagem para aquilo que está na segunda parte do Evangelho. A profissão de fé de Pedro. É só esta passagem, a profissão de fé nossa, é uma passagem para aquilo que deve de nos levar além. Nesse clima de retiro, a ponto de passagem é a profissão de fé. Não se pode falar do Messias se não se compreende o que faz o Messias, quem é verdadeiramente o Messias. Então é isso que o Evangelho vai seguir nos dizendo. Vemos que a resposta de Pedro também é a resposta de toda a igreja e deve de ser a nossa resposta. Por quê? Não existe um Jesus para mim, mas quem é Jesus para nós, enquanto igreja. A nossa resposta individual é a mesma resposta de fé de toda a igreja, não pode ser diferente. Eu não posso ter uma visão de Cristo distorcida e diferente daquela da igreja ao longo de todos os séculos. Ou escolher uma visão de Cristo, um único prisma que me agrade e me desfazer de todo o resto. Não, não é Cristo para mim, é Cristo para nós. E nós estamos dizendo com a igreja quem é o Cristo, quem é Jesus, que é o ungido de Deus, o Messias de Deus. E vamos compreender, a palavra Messias carrega em si a tríplice unção, a unção de sacerdote, profeta e rei. E assim, São Paulo vai nos mostrar nas suas leituras que ele é o centro de tudo, por causa da unção que tem desde o seu nascimento. E ainda, devemos de compreender aqui que o Messias reconhece que é o rei esperado por Israel. Não é somente Messias enquanto ungido, mas o rei esperado por Israel. Então, sigamos ainda o questionamento da pergunta anterior. Jesus, ao perguntar quem diz o povo que eu sou, também pergunta que coisas as pessoas esperam de mim. Ele quer amadurecer os discípulos e ver que o povo ainda não compreendeu a sua identidade. Nós devemos de compreender a identidade de Jesus. Para isso, é essencial para a nossa vida, para o nosso discipulado. Se nós não compreendemos a identidade de Jesus, nós não viveremos como discípulos. Os discípulos compreendem que Jesus é o Messias, mas a maior parte do povo o busca a fim de que busca Jesus, a fim de que resolva seus problemas neste mundo. Somente isso. Se não reconhecem sua identidade, nos encontramos diante da multidão e dos discípulos. Nós devemos de compreender aqui que nós podemos ser ou a multidão ou os discípulos.
Tantos cristãos hoje acompanham Jesus, participam das liturgias, das festas da igreja, das coisas que tem na paróquia, mas são aqueles que acompanham, como o povo que acompanhava Jesus, e depois, no momento crucial, abandonaram. Não são discípulos. A multidão que o acompanhou e o abandonou. Mas ser discípulo comporta escolhas e a resposta a um chamado empenhativo. E é bom que se olhe sua identidade, a identidade de Jesus, que ele vai dizer agora no Evangelho para cada um de nós. Ele não quer enganar ninguém. Quer que compreendam quem ele é e o que significa segui-lo. Muitos o seguem, mas não são verdadeiros discípulos. Ser discípulos comporta coisas maiores. Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. Contasse o quê? Que ele era o Messias. Por quê? Porque tinham a ideia ainda de um rei terreno. E isso não é o vértice da fé. O vértice da fé é aquilo que Jesus vai dizer adiante. Quem ele realmente é. O que verdadeiramente vai fazer. E nós, qual ideia temos de Jesus? Esperamos um Jesus que resolva os nossos problemas neste mundo? Seguimos a Jesus à distância e não somos discípulos comprometidos em deixar que Jesus seja o Senhor de nossa vida e de nossa história e que nos ensine o caminho a seguir e a vida a ser vivida? E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus disse agora o que ele vai ter que passar. O Filho do Homem. O que significa esta expressão? Antes, quando fala Jesus que não digam isso a ninguém, porque isso não é o vértice da fé. Jesus não deve de ser um rei que soluciona nossos problemas. São palavras corretas, mas a ideia de Pedro ainda está errada. Não se deve, e devemos de tomar cuidado, pregar o Messias que agrada o povo, o que muitas vezes está acontecendo nos nossos tempos. As pessoas querem ouvir certas palavras da boca do padre e do bispo agradáveis, um Cristo que não me incomode, e quando me incomoda, ai, 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 não vou mais naquele padre, naquela igreja, porque me incomodou, não gostei. Espera, Jesus não é um Messias que agrada ninguém. E ele vai colocar adiante como vamos encerrar o evangelho. Se alguém me quer seguir, não me obriga ninguém a seguir. Quem não quiser se salvar pode se perder. A escolha é de cada um. Mas nós que dizemos querer seguir a Jesus, devemos de ver que Jesus não é um rei, um Messias, um sacerdote que me agrade. Ele vai dizer coisas duras e vai querer que eu o siga e pede que eu me entregue a ele como ele se entregou pela minha salvação. Não saiu barato a nossa salvação. Custou o sangue de um Deus? Reconheçamos, recordemos. Mas ao dizer o Filho do Homem deve sofrer muito, Jesus está dizendo que não somente é um filho de homem, mas ele é o homem por excelência. O homem autêntico, o homem que nós devemos ser enquanto humanidade. O homem verdadeiro e não um homem selvagem. Como nós, como a sociedade hoje, quer viver uma selvageria em todas as áreas de sua vida. Em especial na área dos prazeres. Eu tenho que viver o meu prazer. Eu tenho que aproveitar minha vida, eu tenho que me divertir sem Deus. Esqueça de Deus. Ao escutar um comentário homilético, um sacerdote contava sobre o autor de um livro que viveu todo tipo de contato com o ocultismo no século passado, início do século passado. E no seu livro das leis, que ele escreveu, dizendo ele ter o contato com o demônio, diz: faça o que você quiser, sinta-se feliz, seja o dono da sua própria cabeça. Jesus vai dizer logo adiante para nós: não, não é assim que se salva. Nós não podemos nos salvar. Nós temos buscado ser homens autênticos, como Jesus, em Jesus.
O homem autêntico, aquele que segue a Jesus, que imita a sua vida, que é um outro Cristo na terra, andará de encontro a um grande sofrimento, porque o mundo é desumano. Simplesmente isso. O mundo não vive a humanidade de forma verdadeira e sincera. A humanidade como ela deve de ser vivida. Devemos de compreender, uma vez mais, repito algo que disse algumas poucas vezes. Quanto mais divino me torno, mais humano me torno. Não o contrário. Ai, quanto mais humano eu me torno, mais divino eu me torno. Muitos usam de forma errada. Não. Quanto mais eu me torno igual a Cristo, mais humano eu me torno. Então, quanto mais divino, mais humano. E temos vivido assim? Estamos dispostos a suportar os sofrimentos que virão a nós por causa de vivermos segundo aquilo que Jesus nos propõe? Se pode continuar homem, humanidade, como o mundo nos propõe, ou o que Jesus nos propõe? Nós devemos de escolher. E Jesus nos mostra o caminho que é realmente para nós. Jesus fala que deve morrer, mas que a morte não tem a última palavra. Também nós deveremos morrer, mas a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida. E segue depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. O que quer dizer aqui Jesus? Entendemos essa frase, já meditamos outras vezes. Mas devemos de ver com o olhar de alguém daquele tempo. Tomar a cruz era algo terrível? Era justamente a condenação mais terrível que existia no tempo de Jesus. Então não é algo agradável. Hoje nós olhamos a cruz como sinal da nossa redenção, temos amor e tudo, mas nos coloquemos na cruz, naquele sentido, ainda mais Jesus falando antes da sua morte. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, a sua morte. Se arriscar a pena de morte, mas sabendo que a morte não tem a última palavra. Então, seguir a Jesus quer dizer que o caminho é esse, é um caminho em direção à nossa morte, à minha própria morte. E recordemos, irmão e irmã, estamos morrendo dia após dia. Mas como estamos morrendo? Qual é a qualidade da nossa morte? Uma morte onde Deus vive em mim? Onde realmente eu vivo um pouco da vida eterna? Ou não? Ainda, tenhamos em conta que, então, para seguir o modelo de homem, de humanidade que Jesus propõe, é necessário negar-se a si mesmo. E já veremos um pouco mais adiante, profundamente, o que é isso. Mas, desde já, é um deixar o egoísmo, é um doar-se. A cruz é o fato e virá pelo fato de sermos fiéis a Cristo. E Jesus também nos pergunta, como perguntou aos discípulos, quando pergunta: e a vós, quem eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta a mim a você: quanto eu conto na tua vida, nas tuas escolhas, no que você faz? Quanto eu importo para você nas tuas decisões? Pouco? Você lembra de mim ou não? Então, sigamos. Vemos que a profissão de fé de Pedro é uma virada no ministério de Jesus. O centro da pregação de Jesus, o Messias que ele propõe, é o Cristo humilhado. O Cristo morto, que vai padecer, morrer e ressuscitar. Mas devemos ainda de compreender que tudo isso que Jesus fará com a sua paixão e morte de cruz só seria compreendido depois da sua ressurreição. Antes disso, não vão conseguir compreender muito bem. Ao dizer que peguemos a nossa cruz, Jesus também está dizendo: pegue sua pena de morte terrível.
e me siga. Agora, se eu entendo que Jesus é meu Salvador, que é meu Senhor, que entregou tudo por mim, até a última gota de seu sangue e sua água, morreu por mim numa cruz, para me salvar, para me libertar do mal, das garras do demônio, da morte eterna. Então, se eu entendo que eu não posso me salvar, e quem me salva é Ele e somente Ele, isso significa que eu devo de colocar minha vida nas mãos dele, que ele passa a ser o meu critério, a minha medida, a minha régua para determinar as coisas da vida. É ele quem determina quem eu sou, o que eu faço, que determina o que eu escolho, porque ele me resgatou, ele é meu redentor. E esse fato dá a ele o direito de determinar o que eu faço e o que eu escolho. Ou seja, passar pela redenção de Jesus é algo muito sério, meu irmão, minha irmã. Tenho que negar a mim mesmo. Tenho que negar as minhas paixões, as minhas vontades, as coisas que eu penso. Tomar a minha cruz para seguir Ele até o fim, não até metade do caminho, não até onde eu acho importante. Ele não me salvou descansando numa rede, ou ainda brincando, dando risada. Teve um preço muito alto. E foi tudo isso me obriga a entregar a Ele tudo e Ele ser o meu Senhor. O problema é que os cristãos da nossa geração não querem saber disso. Querem o evangelho doce, querem seguir no pecado, querem um Jesus selecionado, onde Jesus é amor, Deus é misericórdia, e com isso eu justifico a minha vida. É assim, meu irmão, minha irmã, que estamos vivendo com Jesus? Realmente Ele é meu Senhor, meu Salvador, e Ele pode determinar na minha vida, porque pagou um preço muito caro para me salvar, tudo aquilo que eu devo de fazer? Como fizeram os santos são os nossos modelos. Assim temos vivido nós, irmão e irmã, ou não? E ainda Jesus diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, pois quem quiser salvar a sua vida, do grego vem, quem quiser salvar a sua psique. Psique é mais do que vida, é vida biológica, é o meu eu, é o meu interior, é o corpo, alma e mente. Então, se eu quiser salvar tudo isso, meu modo de pensar, o meu ser, a minha vida biológica, a minha vida interior, aquilo que eu penso, vai perder. Porque você quer se salvar e não está permitindo que Jesus te salve. Você quer se justificar. Você quer dizer que você é bom, que essa carne, que essa natureza nossa é boa. E não é. Agora, Jesus termina dizendo: quem perder a sua vida por causa de mim, quem me deixar ser seu salvador, esse vai se salvar. E nós temos permitido que Jesus seja nosso salvador? E aqui, Jesus nos diz basicamente no Evangelho que não há como seguir a Cristo e a própria vontade. Ou seguimos a Ele, ou seguimos nossa própria vontade. E o que eu e você temos seguido? Seguido a Cristo ou a nossa vontade? Nosso conhecimento? As nossas paixões? O que temos seguido, irmão e irmã? É muito sério o que Jesus nos propõe, em continuidade com tudo aquilo que celebramos. Com Pentecostes que continua, com a Páscoa que é contínua em nossa vida. Queremos seguir a Jesus verdadeiramente? Estamos seguindo? Começamos a segui-lo? Ou tínhamos ideia de que seguíamos a Jesus e na verdade não estamos seguindo ainda? Por fim, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. O que está querendo dizer aqui São Paulo? Somos filhos de Deus pela fé. Ou seja, aderindo a Jesus Cristo, vivendo a nossa fé.
Não é somente dizer, eu acredito, eu tenho fé em Jesus, mas eu não vou na igreja, eu não participo dos sacramentos, eu não busco a Deus, eu vou me salvar. Não é assim. São Paulo está dizendo que somos filhos se vivemos na fé em Jesus Cristo. A nossa vida é moldada, como apenas dizíamos ao final do Evangelho, é moldada pela vontade de Cristo, pela vida de Cristo. Eu busco imitar em mim, viver em mim aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo me pede. Ele é o centro da minha vida, das minhas escolhas, do meu ser. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Recordemos, a maior parte naquele tempo dos batizados eram adultos. Então tinham consciência de que deveriam de viver a fé e por isso se revestiam de Cristo. Nós também devemos de fazer o mesmo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então, sendo um com Cristo, vivendo em Cristo, estando a nossa vida naquela vida que Jesus nos propõe, um segmento autêntico, verdadeiro, com todo o nosso ser, a nossa adoração, abandonando a idolatria, abandonando tudo aquilo que não vem de Deus, seguindo uma vida de santidade, nós não tem importância a quem nós pertencemos, porque todos somos um em Cristo. Como vai dizer em outro trecho, São Paulo, somos o corpo místico, nos complementamos em Cristo. Apesar de sermos diversos, somos um, como dizíamos também no Evangelho. Não existe quem é Cristo para mim. Quem é Cristo para nós. Quem é Jesus para nós, na fé da igreja e na minha personalidade, na minha individualidade, eu digo aquele que Jesus é, unido à igreja, porque fiz esta experiência de intimidade com ele. Mas realmente fizemos? Realmente estamos seguindo ao Senhor? Ou ainda vivemos tentando nos enganar, mentindo para nós mesmos, escolhendo aquilo que seguimos ou não do Evangelho, aquilo que seguimos ou não de Jesus? Respondamos para nós mesmos, sejamos sinceros, irmão e irmã, e mudemos aquilo que ainda devemos mudar, para que, vivendo unidos verdadeiramente a Cristo, na santidade, na justiça, na prática dos mandamentos e leis de Deus, cheguemos um dia ao céu. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais escutar verdadeiramente o Senhor, viver na intimidade com Ele, na oração. E assim, conhecendo-o, tendo essa intimidade cada vez maior, nos deixemos tocar profundamente pelo seu amor, olhando para aquele que transpassamos. E vendo o seu amor por nós, nos deixemos purificar pela sua vida em nós. E vivendo cada vez mais unidos a Ele, aquilo que Ele nos propõe, seguindo onde quer que Ele vá, carregando a nossa cruz, morrendo para nós mesmos, vivendo tudo que o Senhor nos pede, nos ensina, possamos assim merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vossa vida, tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.